Fala, nação rubro-negra! Tudo certo com vocês? Eu sou Rafael Victor Eu sou Rafael Bernardo, e nós fazemos o canal paixão pelo esporte de pai. Para Filho. Pois é, Rafael Victor, tá demais, não tá? Fale não, meu amigo, fale não, velho. Tá demais. A gente ia gravar o pós-jogo logo no sábado, mas você tá mais calmo? Sábado eu tava envenenado, saí da Ilha do Retiro. Meu irmão, que atuação ridícula do Se você esporte. tava aperreado, irritado, chateado, imagina eu, hein? Pois é, a gente estava muito chateado com o comportamento do time, porque ninguém gosta de perder um clássico, né? Isso principalmente dentro de Ex- casa, na Ilha do Retiro. Mas o Exatamente. problema não é perder, é É a a forma forma que como perde. perde. Exatamente, é o comportamento do time dentro de campo. E além dos jogadores, a gente teve mais uma vez uma noite desastrosa, uma tarde e noite desastrosa de escolhas de Pepa Exatamente. erradas, que culminaram com a inoperância do time. O Náutico também praticamente não jogou. Teve duas chances ali de fazer gol com dois erros que o Sport deu. Primeiro, aquele gol que Antônio Carlos vacilou ali. E o segundo é um contra-ataque e outro bote errado de Antônio Carlos e uma desistência de Domingos da jogada, que culminaram com os dois gols do Náutico. Alguns erros de arbitragem para variar contra o Sport, mas eu nem vou me apegar nos erros de arbitragem, porque o comportamento do time foi ridículo. O esporte mereceu perder. Mereceu perder justamente porque o Náutico tinha a sua proposta de jogo. A proposta de jogo era essa, jogar nos erros do esporte. O esporte deu cabimento para o Náutico fazer isso e foi incapaz de construir jogadas decentes. Eu Isso. acho que foi o jogo da temporada que eu mais vi o esporte cruzando bola na área. E assim, um absurdo a forma como o esporte não jogou, né? Porque dizer que o esporte jogou daquela É, maneira beira o ridículo. Subestima a inteligência e a capacidade do torcedor racional que entende um pouquinho de futebol. exatamente. Mas eu queria te ouvir aí qual a tua análise em relação a, primeiro, o comportamento do time, depois, a escalação de Pepe. Eu acho que a única coisa que Pepe acertou naquele momento foi a escalação. É, Mas também os erros das substituições foram absurdos, né? Fala um pouquinho aí exatamente. da tua visão sobre o comportamento, sobre as substituições do time. Bom, vamos começar aqui pela escalação. A escalação que você falou não foi errada, era o que tinha mesmo. Aí vamos pro comportamento do time. Time morto em campo, sem querer criar jogada, sem vontade de vencer, mais uma vez para variar, né? Aí vamos para a substituição de Pepa. Teve a lesão ali de Lucas Lima, né? Que Barleta entrou no lugar. Por que Barleta e não um meia? De verdade. Ou então bota Domingues e puxa Johan para meia, ou bota Têncio, mas por que não botar um meia? Ali ele tinha três opções, né? Como você falou, foi muito preciso na sua análise. Poderia colocar um segundo volante, Domingues, e adiantar Johan para a função dele de origem, entendeu? Teria a opção de colocar Atêncio no lugar de Lucas Lima e manter Johan ali de segundo volante. Ou Ortiz, que revezaria com Johan na construção de jogada e também na proteção como segundo volante. Ele tinha essas três opções, ele escolheu a pior delas. Ou seja, o time ficou com três ponteiros, Barleta, Lobato e Carlos Alberto. A bola não chegou em paciência, ou seja, o time ficou bagunçado. O único que tinha capacidade de construção de jogo era também o cara que estava fazendo a marcação na proteção de zaga, junto com o Zé Lucas. Ou seja, o time foi uma bagunça no primeiro tempo. No segundo tempo, com um futebol péssimo, terrível de Matheus Alexandre, a gente teve a Exatamente. entrada De Plácido. de Plácido, que talvez a pouca pressão que a torcida está exercendo de Plácido, principalmente a pressão que está exercendo em Matheus Alexandre, está fazendo com que de Plácido, toda vez que ele entra bem, não é isso? Exatamente. Só que ele não tinha com quem dialogar ali. Não tinha. Não tinha Domingues, como não, existia na temporada passada, e o próprio Lucas Lima. Então ele ficou sozinho. Toda vez que ele recebia uma bola, ele queria cruzar na área, porque não tinha como dialogar.
E para completar, outra substituição errada foi colocar Pablo, fazendo uma dupla de centroavante, Paciência e Pablo, só que Pablo criando o jogo. Ficou funcionando como um falso meia, criando o jogo, onde ele tinha ali Atêncio no banco, tinha Ortiz no banco e tinha o próprio Domingues ali no banco que poderia entrar e, como você falou, novamente corrigir um erro dele do primeiro tempo, e ele não fez. Ele errou novamente contra a substituição. E ele veio colocar Atêncio e Domingues já no final do jogo, né? Exatamente. Tem que ter paciência. Exatamente. Por quê? Porque a gente, o nosso centroavante, seja o Pablo, seja o Paciência ou o Coutinho, os três centroavantes, eles precisam de construção de jogo. Construção de jogo do ponta com lateral e com meia, fazendo uma triangulação e jogo de aproximação. Às vezes o Domingues tem aquele poder de infiltração, que é característica dele. Mas se você não tiver um meia para dialogar, fica muito difícil. Uma outra observação que eu gostaria de fazer volto a bater na mesma tecla. Zé Lucas não é primeiro volante, Zé Lucas é segundo volante. Então ele faria ali uma função que Domingues faz. E se a gente for observar como o Zé Lucas está jogando de primeiro volante, não existem passes verticais, não existem passes que quebrem as linhas. Os passes que Zé Lucas faz, até pela característica de jogo dele e talvez a própria idade que não gera essa confiança, são passes laterais. É um passe para Di Plácido, é um passe para Antônio Carlos ou Chico, é um passe para Dalbert, mas nunca um passe para frente. Aquilo que o próprio Ronaldo fazia como volante, o próprio Adriel faz, se for observar, Adriel faz esse passe vertical. O Felipe, com todas as críticas que possam ser feitas a Felipe, Felipe fazia muito isso, esse passe vertical. Por quê? Queira ou não queira, quebra as linhas e facilita o jogo aproximado. Quando o centroavante pega essa bola e prepara essa bola, ele dá a oportunidade para que o meia ou os meias que estejam em jogo e os ponteiros se aproximem daquele circuito, daquele espaço do campo. E a partir daí começam as construções de jogadas. Então, mantendo o Zé Lucas ali de primeiro volante, a gente perde muito da característica de um sistema de jogo coordenado. E aí é mais um outro problema. E aí eu já não coloco a culpa toda em Pepa. Eu, Rafael, colocaria minha dupla de volante, Adriel e Zé Lucas. Adriel como primeiro volante e Zé Lucas como segundo volante. Bato e repito nessa tecla o tempo todo. Diante do elenco que a gente aí tem, eu faria isso. O time já estaria mais encorpado com um sistema de jogo característico. Já que o próprio Domingues não está rendendo bem, e mais uma partida que ele entra muito mal, entendeu? Diga-se de passagem. Então eu acho que a gente poderia ter essa dupla de volante da base. Adriel de primeiro volante, jogando ali nas linhas do zagueiro, e Zé Lucas mais avançado. Como ele não faz isso, também podemos fazer uma crítica aqui à diretoria, né? Que demorou bastante para trazer os volantes, mas graças a Deus chegaram nessa segunda-feira, ontem no domingo, chegou o Sérgio Oliveira, que joga de segundo volante, um terceiro meio-campista ali, segundo, terceiro meio-campista. E hoje chegou o Rivera, Christian Rivera, que é o primeiro volante nato, o clássico camisa 5, que joga muito esse tipo de jogo aprofundado, esse jogo de passe vertical que quebra as linhas. Não é isso? Qual é a tua expectativa, Rafael, para essas duas contratações? Eu digo assim, tenho muito mais idade do que você, para mim são contratações bombásticas. Talvez duas das maiores contratações da história do esporte. Exatamente. Vamos lá. Sérgio Oliveira, para mim, baita contratação. É um jogador que já jogou em alto nível na Europa, já jogou Champions League, já jogou pela seleção portuguesa. Foi campeão. Não, campeão não, porque o Portugal foi campeão da Euro 2016. Mas ele estava no elenco da Euro 2020 com a seleção de Portugal. Isso, já jogou as Olimpíadas de 2016 com Portugal. Já eliminou o Cristiano Ronaldo na Champions League, então estou com uma expectativa muito boa para a estreia dele, né? Para a estreia dele. E Christian Rivera, expectativa boa também, porque sempre titular absoluto no time lá dele. Por onde passou. Isso. E ultimamente estava no Tijuana do México,
de capitão, capitão. batedor oficial de pênalti, não é isso? Exatamente. E assim, a gente também precisa, foi muito bom você pontuar sobre a questão de capitão, porque a gente precisa pontuar uma situação. Os jogadores do esporte parece que não têm liderança dentro de Não. campo. Lucas Lima é um calado. Calado, Aí a o gente viu próprio Chico Thierry de que a gente vê Isso. calado, A gente aí viu Chico de capitão quando o Lucas Lima saiu. Meu justamente, Deus. então tipo assim, os nossos líderes dentro de campo, eles são calados. Me assustou demais jogadores do Náutico estarem gritando na cara dos jogadores do esporte e não existir, tipo assim, não incentivando a questão da agressão, seja verbal ou física, mas jogadores do esporte se imporem porque estão jogando na Ilha do Retiro. Isso, assim, quem manda na minha casa sou eu. Então, me assustou demais ver essa fragilidade de liderança. E a gente espera que esses jogadores de fora possam trazer novamente esse espírito de liderança que sempre existiu nos elencos anteriores. E foi morrendo aos poucos. Eu acho que o futebol está tão, abre aspas, nutelado, que a gente está vendo que líderes estão se afastando do futebol. Não existe mais cobrança interna dentro do campo mesmo. Um jogador cobrar o outro para que dá uma chacoalhada e acordar o time. A gente não vê mais isso. Então acaba sofrendo com certa imposição do adversário dentro da nossa casa que não pode existir. Não é isso? Exatamente. No final do jogo, o Sport fez um gol ainda com o Gonçalo Paciência. Teve o primeiro gol que foi anulado, segundo a arbitragem. Eu não consegui detectar se foi ou se não foi mão, mas pela opinião, alguns torcedores acham que foi mão do próprio Sport. Outros torcedores acham que não foi mão, que o gol que Gonçalo Paciência fez que o juiz anulou. No final ele fez mais um gol. O Sport tentou dar um apavoro ali, não foi? Isso, ali no final o Sport deu uma acordada, mas não Mas ali. sempre bola para um lado, bola para o outro, e cruzamento inoperante. Bola para um lado, bola para o outro, cruzamento inoperante. E no final das contas, Chico pega uma bola daquela sozinho. Quando é para ele fazer um chuveirinho, ele tenta chutar para fora do gol e um chute bizonho terrível. A gente precisa observar que está na hora de Pepa, primeiro, manter uma base de jogadores, acabar com esse rodízio. Eu acredito que já está na hora disso. Quarta-feira tem um jogo importante da Copa do Nordeste. O Sport precisa vencer o Motoclube, que provavelmente vai vir com o time reserva, porque eles estão priorizando lá o Campeonato Maranhense e estão com muito pouca chance de classificação. A gente precisa brigar por essa liderança para poder se beneficiar nas quartas e semifinal, né? Exatamente. E, Tem um mando de campo. exatamente. E quartas e semifinal é um jogo único, não é isso? Na Copa do Nordeste. Então a gente precisa adquirir esse padrão, esse sistema de jogo, até porque após esse jogo da Copa do Nordeste tem a última rodada do Pernambucano e na terça-feira que vem, na outra de terça-feira agora 8 dias, tem a estreia do time na Copa do Brasil. Um jogo que vale muito pela grana, porque principalmente o esporte está fazendo investimento e está contando que vai passar dessa fase. Nem ouse o esporte em ser eliminado na primeira fase, porque vai prejudicar bastante esse planejamento financeiro e futebolístico, não é isso? Porque essas grandes contratações elas estão vindo também por questões de visibilidade. Então a gente precisa ter essa questão de passar da primeira, segunda e até terceira fase da Copa do Brasil. Isso mesmo. A gente acredita que esse sistema defensivo vai melhorar, não é isso, Rafael Victor? Assim a gente espera, né? Com a chegada aí de João Silva. Do próprio Lucas Cunha, porque tem falhado. Eu acho que foi um jogo ruim, muito ruim do Antônio Carlos. Ele ainda não tinha feito esse jogo ruim na temporada, mas fez um jogo péssimo, 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 péssimo. A pior partida dele do esporte. Mas o Chico também não progride. É muito passe ruim que ele dá, muito chuveirinho que ele joga a bola na área e não acerta nada, entendeu? Fora as falhas que ele tem tido com relação à recomposição e jogadas individuais com duelos com o adversário, não é isso? Exatamente. Mas talvez com a chegada agora dos volantes, o time possa encontrar esse sistema de jogo e se tornar um time mais equilibrado. E assim, o nosso treinador, eu estava muito chateado com ele, muito chateado mesmo no sábado, até em alguns momentos eu digo, pô, a gente tem que trocar logo de treinador, mas assim, hoje mais racional, mais equilibrado, mais centrado. Eu acho que ele tem muita culpa no que está acontecendo, no sentido de não estar conseguindo produzir o futebol esperado do time,
por Isso. escolher peças erradas nos momentos que ele precisa ser assertivo. Mas também a diretoria não deu volante para ele, né? Ele está chegando agora, então a gente está com um mês de trabalho aí comprometido porque não tinha volante no elenco. É. E assim, vamos entender que isso faz parte do processo. Todo tipo de processo para a vida pessoal, vida profissional, ele requer vitórias e derrotas. E a gente não pode julgar um trabalho que está em construção por resultados nos clássicos. Dói, Isso mesmo. incomoda o nosso ego, porque são os nossos principais adversários históricos, mas a gente tem que pensar lá na frente, pensar na Série A, pensar na construção do sistema, pensar no próprio mata-mata, não é isso, Rafael Victor? Exatamente. E como é que fica esse mata-mata do Campeonato Pernambucano? O Sport já não tem mais chance de pegar entre primeiro e segundo, né? E direto para a Exatamente. semifinal. Já está classificado para as quartas de final. Provavelmente a gente pega o Retrô. O que resta saber é saber se vai ser na ilha ou na arena o jogo. Porque depende da colocação, né? Se fosse hoje o final da primeira fase, seria Sport e Retrô, quartas de final, jogo único na Ilha do Retiro. Isso. E a gente, quarto lugar, jogando com o Retrô, se a gente passa, a gente pega o primeiro lugar, que hoje seria o Santa Cruz na semifinal. Isso. Semifinal já são 2 jogos. Um jogo na ilha e outro jogo no campo do adversário, que também ainda não está definido, Isso. que vai se definir tudo no final de semana. Exatamente. Pois é isso, rapaziada. Estamos aqui fazendo o nosso pós-jogo mais calmo, mais equilibrado. Mas a gente vem aqui pedir, ó, se inscreva em nosso canal, Paixão pelo Esporte, no YouTube. Ativa o sininho das notificações, curte, compartilha com os torcedores rubro-negros. A gente precisa do apoio de vocês. E também faz o quê, Rafael Victor? Segue lá no Instagram, Paixão pelo Esporte 87. Exatamente, dá o like lá também, compartilha também nos stories os nossos vídeos. A gente precisa do apoio de vocês. Divulga, divulga, divulga. E pelo esporte sempre Tudo!